Em 2014, um pesquisador chamado Vlad Zamfir foi contratado pela Ethereum Foundation para resolver um dos problemas mais difíceis de toda a blockchain: criar um protocolo de consenso mais seguro para que pudesse rodar o Ethereum 2.0. Ele trabalhou nesse problema durante anos, fez várias pesquisas e publicações acadêmicas. E, por fim, co-criou o protocolo Casper FFG, o mesmo protocolo que a Ethereum utiliza até hoje para garantir a segurança da rede, e simplesmente saiu do projeto. Não por fracasso, e sim por uma convicção. Ele acreditava que existe uma fórmula matematicamente comprovada mais segura de resolver esse problema. E, enfim, foi construir. O resultado é o Casper Network e o CBC Casper, o protocolo mais formalmente comprovado de toda a indústria blockchain. Eu sou Leandro Guedes e aqui no Blindagem Cripto você vai aprender a sair da mentalidade de um investidor emocional para a mentalidade de um investidor estratégico. A rede Casper existe desde março do ano de 2021. Mais de 5 anos de mainnet ativo, produto real, clientes reais e zero downtime significativo documentado. E o preço do token caiu 99,4% da sua all-time high. Esses dois fatos são verdade ao mesmo tempo. E explicar isso é exatamente o objetivo desse vídeo, porque essa resposta revela algo muito importante não só sobre o CSPR, mas sobre como qualquer ativo enterprise funciona. Então, fica comigo. A Casper, então, foi construída com uma proposta deliberativa muito específica: ser a blockchain que empresas do Fortune 500, governos centrais e infraestrutura financeira regulada possam utilizar sem medo. Pode parecer bastante genérico, mas na prática significa algo muito específico. Então vou mostrar agora 3 coisas que a Casper possui que outras redes como Ethereum e Solana não conseguem demonstrar. Primeiro de tudo é que no protocolo do Casper, os contratos podem ser atualizados sem a necessidade de migração de dados. Na Ethereum, por exemplo, os contratos são imutáveis. Se uma empresa, então, precisa mudar a lógica do seu contrato, seja devido a melhoria no seu produto ou uma nova exigência regulamentar, precisaria, assim, criar um novo contrato e migrar todo o contrato antigo para dentro desse novo contrato, o que seria bastante arriscado e complexo de ser feito. E a Casper resolveu isso nativamente. As empresas conseguem migrar seus contratos sem precisar criar novos dados, sem essa complexidade toda e sem necessidade de protocolos intermediários para que isso seja feito, diminuindo assim todos os riscos associados a essa migração. Para softwares empresariais, por exemplo, que precisam evoluir conforme a legislação, essa mudança não é trivial. O segundo é poder possuir redes privadas, mesmo em um protocolo público. Um banco, por exemplo, que deseja utilizar a blockchain, tem 2 opções: utilizar a Ethereum, que é pública e todo mundo consegue ver as suas transações, ou criar uma blockchain completamente separada. A Casper aqui oferece uma terceira opção: criar uma rede permissionada dentro do protocolo da Casper, mantendo a mesma segurança, sem precisar construir tudo do zero. Esse é exatamente o desejo da maioria das empresas quando elas desejam entrar em uma blockchain, e atualmente poucos projetos entregam isso nativamente. Terceiro, o CBC Casper, que é o protocolo com matemática de segurança comprovado. A maioria das blockchains foi testada empiricamente. Funciona exatamente porque ninguém encontrou uma forma de quebrar até os dias de hoje. E o CBC Casper possui a sua prova de segurança testada matematicamente. Para um banco central, uma entidade reguladora ou mesmo uma seguradora, garantir sistematicamente e matematicamente que o sistema não vai falhar seria a diferença do que parece apenas interessante sobre aquilo que o jurídico vai aprovar. A carteira blindada do canal está chegando e nela investirei publicamente e demonstrarei o porquê de cada uma das minhas movimentações. Se você quiser entender um pouco mais sobre a minha filosofia de investimento, convido você a se inscrever no canal. Grandes coisas estão por vir. E o que existe então de produção verificável no protocolo do Casper até julho de 2026? A Make Technology, que é uma empresa de manufatura chinesa. Ela utiliza a Casper para a certificação e rastreabilidade dos seus produtos. O volume produzido dentro desse sistema é baixo, porém já é um caso verificável de uso real dentro da blockchain, segundo o IPWE em parceria com a IBM. Dentro dele, temos a tokenização de patentes como ativos virtuais. Essa parceria foi anunciada no ano de 2021. E o status atual é de produção plena. E o mercado global de produção intelectual gira em torno de trilhões de dólares ao ano. E atualmente segue muito mal servido. Terceiro, temos o MedHack in Healthcare, que são os registros médicos em blockchain. Sua produção plena ainda não é confirmada, mas já temos um projeto piloto em funcionamento comprovado.
O potencial é imenso para um mercado que gira em torno de 10 trilhões ao ano, e atualmente a regulação é a principal barreira. Essa lista nos traz que o Casper tem utilidade real e verificável. Não tem o nível de adoção do VeChain, que tem o Walmart China e a BMW em produção, nem mesmo como o Agabar, que tem o Google e a IBM como parceiros ativos. E esse desconto de 97 vezes a market cap do Agabar não é à toa, então. O mercado precifica exatamente a diferença entre parceiros pilotos, que é o caso do Casper, de produção em escala dos seus concorrentes. Isso, de forma alguma, invalida essa tese, porém, ajuda a dimensionar qual seria a melhor proporção de alocação. Agora vamos botar na mesa os riscos de Casper que não podemos subestimar. E o principal deles é que o CSPR não tem supply máximo definido. Sua emissão é infinita. A cada bloco finalizado, os tokens produzidos são direcionados diretamente para quem faz staking do seu token ativo. E a taxa de criação de novos tokens gira em torno de 8 a 12% de todo o supply que existe em circulação. Todos esses números variam de acordo com a proporção de pessoas que estão dispostas a fazer staking do token. Mas os dados divulgados pelo Casper Labs e pelo Messari estão convergindo exatamente nessa mesma direção. E o que 8% de inflação significaria em dados concretos? Hoje o supply é de aproximadamente 10,47 bilhões de tokens. Já em 2027 será de 11,3 bilhões de tokens. E em 2030 provavelmente estaremos na casa dos 14 bilhões de tokens. E a matemática aqui então é direta. Se a demanda por token CSPR se mantiver neutra pelos próximos anos, teremos uma inflação concreta de 7 a 8%, diluindo a sua participação de mercado. Simplesmente para que tenhamos o preço mantendo exatamente a mesma cotação, teríamos que ter um aumento de demanda anual em torno de 8%. Só para que os preços dobrem nos próximos 3 anos, precisaríamos ver sua capitalização de mercado triplicar de valor. Tudo isso para diluir a inflação do período. Então hoje, com um mecanismo de inflação de 8 a 12%, sem nenhum mecanismo que faça contrabalanceamento disso, recomprando e queimando tokens, cada token emitido vai permanecer em circulação. E o staking não resolve todo o problema completamente. O argumento comum nessa tese é dizer que se fizer o stake, você anula a inflação. A matemática diz que isso será próximo da verdade se você stakear 100% da sua participação. E se dentro de tudo isso o validador tiver um time perfeito, você aí sim conseguirá anular toda a inflação do token. O APR de stake hoje está estimado entre 11% e 13% ao ano. Com inflação de 8% a 12%, um ganho real potencial em casos ótimos giraria em torno de 0% a 5%. Tudo isso variando de acordo com a participação dentro do stake. Comparando esses números com o Ethereum, que tem uma inflação de 0,23% ao ano, enquanto seu stake gira de 3,5% a 4,5% ao ano. Um rendimento real que está em torno de 3,3% ao ano. E o CSPR teria uma matemática mais difícil dessa comparação. E isso não invalida essa tese de forma alguma. Significa que a sua barra de decisão para investir ou não nesse ativo é muito mais alto do que o preço de 79 centavos sugere hoje. 4 riscos adicionais que complementam esse quadro. O primeiro deles é uma queda de 99,4% do seu all-time high em 5 anos de mainnet ativo. O mercado então teve 5 anos para reprecificar o ativo depois da sua all-time high. E ele simplesmente não fez isso. Como uma rede de mainnet está ativa e com um produto real, vê seus preços caindo em torno de 99,4% e fica assim durante anos, o mercado está comunicando alguma coisa. O seu ciclo de adoção enterprise é muito mais lento do que a sua emissão de novos tokens. E existe ausência de catalisadores de curto prazo que motive a elevação nos preços. Isso não é um conceito permanente, porém não é uma anomalia temporária. Esse é exatamente o veredito atual do mercado. O segundo é que o Casper 2.0 não tem data de estreia marcada. Ele foi anunciado para transformar o protocolo no ano de 2023. E em julho do ano de 2026, esse protocolo ainda não estava ativo. Representa, assim, um gap muito grande de credibilidade dentro do protocolo. Cada mês adicional de espera gera uma perda de credibilidade e vemos a inflação corroer cada vez mais o seu token. Terceiro é que o protocolo possui apenas 100 validadores centrais ativos. Esse é o design da rede. Se compararmos com 705 validadores na rede Solana ou 1,1 milhão na rede da Ethereum, conseguimos enxergar assim uma fragilidade dentro do protocolo. Um ataque coordenado em menos de 35 entidades de validação poderia comprometer esse projeto. O quarto é que o protocolo possui um DeFi rudimentar, sem fluidez na sua liquidez. TVL da Solana de 12 bilhões, do Ethereum 55 bilhões de dólares. E o Casper tem um TVL mínimo sem liquidez. Os market makers não chegam e sem eles a liquidez também não vem para o projeto. Esse é um loop negativo que acaba afetando o Casper enquanto ela não entregar produtos em produção real
em larga escala. No início desse vídeo, eu disse que tudo girava em torno de uma pergunta, então talvez chegou a hora de fazer ela aqui para vocês. Você acredita que o Casper tem algo que o Hyperledger, o R3 da Ethereum, não possui? E principalmente, se isso será reconhecido pelo mercado a tempo de fazer com que a sua inflação pare de diluir o seu token? Se a resposta for sim, e clara, tem um caso de assimetria muito forte dentro desse mercado. Se a resposta for um talvez, o supply infinito dentro do token possa fazer o seu silêncio ser a opção mais inteligente. Porque enquanto você fica esperando, uma inflação de 8 a 12% ao ano pode estar corroendo o seu capital. E nesse caso, o investidor blindado deve se posicionar assim. Se entrar, faz staking de 100% da sua participação. Tudo isso desde o primeiro dia da sua aquisição. Entrando no token, defina um tamanho de posição que você aguentará surfar o bear market até o fim dele. Quedas no preço do ativo devido à grande estrutura de mercado, mas a inflação do token deve ser reduzido a uma participação materialmente não significativa na sua carteira, algo em torno de 2%. E antes mesmo que você entre no token e decida comprar o ativo, você deve definir 3 KPIs para ficar de olho. Número 1, que é o catalisador mais importante. O Casper 2.0 deve ter data definida de mainnet. Qualquer anúncio de testnet final ou implementação de mainnet será muito relevante para o protocolo. Devemos monitorar isso no casper.network/blog. 2 seria um anúncio de cliente Fortune 500 com protocolo ativo dentro da rede. Produção real e não projeto piloto. Não pode ser uma mera parceria de papel. Número 3, monitorar o KPI dos seus rendimentos de stake superior a 10%, enquanto a sua inflação esteja a pelo menos 8%. Seria um ganho real nativo enquanto faz staking do token. A Casper não é um ativo para quem quer retorno nos próximos 6 meses. É para quem tem convicção no projeto e suporta esperar mais 5 anos, levando em consideração uma disciplina e staking dos seus tokens durante esse período. A tecnologia é real, porém o risco é real e a sua posição deve ser dimensionada levando tudo isso em consideração. A postura correta aqui, nesse token, é de quem reconhece as duas proporções na mesma medida. Antes de fechar esse vídeo, gostaria de deixar bem claro que não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos no mercado financeiro. Todos os dados aqui têm viés educacional e informativo. Eu sou Leandro Guedes, esse é o Blindagem Cripto, nos vemos no próximo vídeo.